Aqui, pesquisadores, professores, acadêmicos, convidados e especialistas buscam eliminar a diferença entre o indivíduo e o cidadão, entre comunidade e sociedade. No ar, justiça, negócios, finanças e cidadania. A UEM ouvindo. Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 27 de agosto de 2021. Hoje comemora-se o dia do corretor de imóveis e hoje também é o dia do psicólogo. Então, aos corretores de imóveis que cuidam das nossas casas, dos nossos lares, os nossos cumprimentos, e também aos nossos psicólogos que cuidam das nossas casas mentais, a nossa saúde mental, principalmente agora, né, em tempo de pandemia, nossa saúde mental balançada. Parabéns a eles. Bom, estamos começando agora pela UEM FM 106,9, ao vivo, o nosso programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. É a Universidade Estadual de Maringá, ouvindo a população no seu dia a dia. Nosso programa hoje, segunda temporada, 17. O programa faz divulgação de pesquisas, eventos e entrevistas de interesse acadêmico e também social sobre os aspectos relacionados ao meu dia a dia, ao seu dia a dia, ao nosso dia a dia. Programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania é um projeto de extensão da Universidade, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEM, projeto número 565/2021. Cadastrado e aprovado. O CSA, para que você tenha uma informação, ele é dividido em departamentos com seus respectivos cursos. Temos departamento de economia, de administração, de direito público, direito privado e processual e também departamento de ciências contábeis. E o CSA oferece graduação e pós-graduação. Aliás, o vestibular da UEM estará com inscrições abertas a partir do dia 1º. Você pode escolher um desses cursos do CSA, se você quiser ser um integrante da Universidade Estadual de Maringá. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania vai ao ar às sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Estamos aqui, ao vivo, Estúdio 2 da UEM FM. Este é um programa de rádio com imagem, aqui você acompanha, e tem uma reapresentação também, às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Você participa pelo YouTube e também pelo Facebook da rádio, www.facebook.com/rádio UEM-FM. Vá lá no nosso YouTube, inscreva-se, compartilhe, você vai receber notificações. Nos siga também nas redes sociais, @UEM-FM no Instagram. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, na mesa de áudio Estúdio 2 está o Everton Vieira, nas transmissões e redes sociais a acadêmica de Direito a Mislaine Souza, na UEM TV o Ronaldo Vanzo, divulgação institucional André Scarati e Camila Cantoia, na secretaria da ASC a Lúcia Bianchi Costa e o assessor de comunicação é o Elias Gomes de Paula. Bom, tema de hoje: economia dos transplantes de órgãos. Opa, do que é que nós vamos falar? Preste atenção, economia dos transplantes de órgãos. A nossa convidada especial de hoje é a professora doutora Cássia Kelly Favoreto. Ela é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Economia pela Universidade Federal da Paraíba e doutora em Economia Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Cássia Kelly Favoreto foi coordenadora adjunta do programa de pós-graduação em Ciências Econômicas aqui da Universidade Estadual de Maringá, é professora adjunta do Departamento de Economia da UEM e realiza várias pesquisas. Principais áreas de pesquisas: economia da saúde, microeconomia, economia do agronegócio, métodos quantitativos de economia. Professora Cássia Kelly Favoreto, que bom que a senhora está conosco. Bom dia, seja bem-vinda. Olá, Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, professora Gisele, aos demais participantes. Agradeço o convite da professora Gisele, é uma honra participar do programa, poder contribuir aí nessa área temática e apresentar, né, algo diferente, algo novo no campo da economia da saúde. Muito obrigada pelo convite. Muito bom, a gente que agradece, muito bom tê-la conosco. Bom, também comigo, você já sabe, ela é minha parceira de programa, parceira de lives, coordenadora do nosso programa e desse projeto, professora doutora Gisele Mendes de Carvalho, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Gisele, seja bem-vinda, bom dia mais uma vez, e eu já vou pedir para que você faça a primeira pergunta para a nossa convidada. Bom dia, Gisele.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UEM-FM, a toda a equipe da UEM-FM que faz possível o nosso programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Queria iniciar agradecendo imensamente a participação da professora Cássia Kelly Favoreto, que é do Departamento de Economia, curso de Economia que está comemorando 60 anos, nós já falamos aqui, né, Marcelo? Sim. E também do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas da UEM, o PCE. Então, convidamos a todos para poder fazer, né, essa pós-graduação tão interessante como é a do PCE e também vivenciar o dia a dia aqui do CSA, da nossa Universidade Estadual de Maringá. Bom, professora, muito obrigada pela participação. Nós vamos falar de um tema super importante, como é a economia da saúde, especificamente a economia de transplantes de órgãos no Brasil. A primeira pergunta que eu tenho para a senhora é qual a definição de economia da saúde, para os ouvintes entenderem. Tá. Então, assim, de forma geral, existe toda uma interface, né, entre a área de ciências econômicas e a área da saúde. A economia da saúde, na verdade, ela é um ramo aplicado da teoria econômica, onde nós temos que os agentes econômicos, ou seja, os indivíduos, pessoas, países, empresas, de forma geral, eles vão buscar escolher otimizar da melhor forma possível os seus fatores de produção, que nós consideramos dentro da economia. Então, assim, dado que na economia nós temos que os recursos são escassos e as necessidades humanas são ilimitadas, aplicado ao setor da saúde, os agentes econômicos vão fazer a melhor escolha para buscar o quê? A melhor assistência à saúde, a qualidade de vida da população, melhor estado de saúde. Então, na verdade, é você pegar a definição do que é a economia de fato e aplicar ao setor, assim como pode ser aplicado a forma de alocação dos recursos, dos fatores produtivos para o setor agrícola, para o setor têxtil, é nessa linha que nós trabalhamos o setor saúde, verificando realmente o comportamento do agente econômico, considerando esses dois pontos, né, a escassez e as necessidades ilimitadas em termos humanos. Nessa linha, mais ou menos, que é o que a gente estuda em economia da saúde, que é uma área nova, vamos dizer, né, de pesquisa relativamente no Brasil, fora já está mais avançado. Muito legal. A economia sempre lidando com essa escassez de recursos, né, professora Cássia? Quais são os principais vínculos entre economia e saúde, como a senhora já estava falando, e como a economia vai afetar a saúde, principalmente na área da economia dos transplantes de órgãos? É importante a gente pensar o seguinte, do ponto de vista econômico, a saúde, ela apresenta algumas características, né, econômicas. Você tem que analisar o contexto da oferta, o contexto da demanda, e principalmente a questão da demanda, pensando no estado de saúde do indivíduo, nós classificamos na área de economia da saúde a demanda por saúde de forma irregular, ou seja, o indivíduo, o ser humano, né, ele não tem a certeza sobre o seu estado de saúde, ele não sabe quando ele vai ficar doente, ele não tem a certeza de quando ele vai morrer. Mesmo quando nós temos um tipo de acidente, alguma coisa que é imediato, o indivíduo, ele não tem aquela certeza, né. Além disso, o setor saúde, ele é um setor que ele envolve muito o que nós chamamos de informação assimétrica. O que é isso no contexto econômico? Você tem, de um lado, os agentes econômicos que eles apresentam mais informações do que outro. Então, por exemplo, o médico, normalmente, ele sabe mais sobre o estado de saúde do paciente do que o próprio paciente. Por mais que você tenha o que nós chamamos, entre aspas, de o Dr. Google, né, as pessoas estão sempre buscando a pesquisa sobre um diagnóstico, alguma coisa nesse sentido, então nós colocamos que as transações, elas envolvem a assimetria de informação. E a própria incerteza em relação a esse próprio estado de saúde, né, a assistência à saúde, qual que vai ser a demanda, nesse contexto aí a gente já considera algumas características. Além disso, também, essa interface da saúde, nós colocamos que a saúde, ela não é um bem transferível, né, ela não é um bem substituto, eu não consigo substituir a minha saúde pela saúde da professora Gisele e vice-versa, é cada indivíduo com o seu estado de saúde. Além disso, também, nós temos o que é chamado de externalidade, tanto na produção quanto no consumo de saúde. Por exemplo, se você tem um indivíduo que ele é fumante, né, ele consome, e aí você tem um amigo, alguém que está perto, que é o que nós chamamos de fumante passivo. Então, tem uma produção e um consumo ali que interfere diretamente, a gente tenta entender isso. Colocamos também que, em termos de características econômicas, a saúde, ela é um bem credencial, ou seja, é necessário que você tenha uma certificação daquele profissional que está te atendendo a respeito
do que será atestado sobre a sua qualidade de vida. Então, assim, considerando alguns aspectos econômicos que nós analisamos, principalmente pelo lado da demanda, e depois também nós temos o lado da oferta, existe uma série de estudos, né, que nós podemos analisar. Por exemplo, se eu quero relacionar no contexto econômico renda e mortalidade infantil, o que isso tem a ver com a saúde, né? Será que áreas com menor nível de renda, menor infraestrutura, saneamento básico, vão apresentar um maior ou um menor nível de mortalidade? A própria questão da prevalência de algumas doenças, por exemplo, a tuberculose, a questão da imunização que nós estamos passando agora, né, referente ao coronavírus. Então, assim, o que isso tem a ver com a economia? Qual o impacto que isso tem sobre a economia? Será que é importante uma imunização em massa, né? Nós estamos observando todo um cenário econômico, toda uma desestabilidade econômica que está acontecendo devido à pandemia, né, em diferentes pontos, diferentes setores, desde desemprego, né, mortalidade, etc. Um outro ponto que nós poderíamos pensar também, assim, como que os recursos na área da saúde estão distribuídos geograficamente? Será que a região norte recebe mais recursos do Ministério da Saúde? Região sul? O que isso impacta? Nós podemos também desenvolver nessa interface da economia com a saúde, comparativos entre sistemas de saúde. No Brasil, nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que atende a população de forma gratuita, e na temática que nós estamos trabalhando hoje, é um sistema que funciona muito bem, eu vou falar um pouquinho depois. Então, assim, é uma série de pontos, e até mesmo a análise de que nós chamamos de custo-efetividade referente a um novo medicamento, uma nova tecnologia, um novo exame. Então, é uma série de estudos abrangendo a área da microeconomia, da macroeconomia, né, o contexto micro, o contexto macro, aplicado ao setor saúde. Então, por exemplo, nas minhas pesquisas na UEM, eu estudo desde da economia dos transplantes de órgãos, a economia da obesidade, a economia das doenças crônicas. Então, nessa pergunta tem uma série de pontos que nós podemos abordar. E aí, quando você vai para uma ênfase mais específica, que é a economia dos transplantes de órgãos, o órgão propriamente, né, nós temos aí dentro do contexto do Sistema Nacional de Transplante, ele é visualizado pelo economista como um produto. Tudo bem que para a área da saúde, né, vamos colocar esse produto entre aspas, né, mas é um produto em que você tem, por um lado, um demandante e você tem um ofertante. E aí, esse produto, ele também vai apresentar características econômicas, ele é um bem valioso, a oferta dele não é controlada por quem doa, você tem um tempo de armazenamento, baixo custo de oportunidade, não tem substitutos próximos, com exceção do transplante renal, que é a diálise. Então, assim, você busca o setor saúde, de forma específica, o órgão, as características econômicas que esse produto, entre aspas, vai apresentar. Então, é toda uma interface mesmo, como nós estamos colocando. Um pouco diferente, talvez, do ponto de vista de quem é gestor, do ponto de vista de quem é da saúde, mas se você conversar, né, com os médicos, enfim, eles têm essa visão do que acontece e como esse órgão, ele tem tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda no mercado. Verdade, professora. Falando um pouco da área do direito, a gente estuda também esse crime de tráfico de órgãos, né? Nem está no nosso roteiro, mas só para o ouvinte saber, isso é um crime muito grave no Brasil, né? Mas tem toda uma economia de saber que se isso fosse liberado ou descriminalizado, poderia talvez favorecer quem está na fila, né? Quem tem condições pagasse, quem não tem, não pagaria, enfim, tem toda uma coisa que deve se analisar, uma lógica econômica por trás, e não só moral, né? Dessas proibições. Bom, voltando aqui para o nosso tema da economia da saúde, e especificamente da economia de transplantes de órgãos, é uma área interdisciplinar, professora? Quais os profissionais envolvidos nessa área? Então, assim, é uma área multiprofissional, interdisciplinar, tá? Que envolve desde os gestores, então, economistas, administradores, contadores, né? Até o profissional médico, o assistente social, psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, é todo um grupo, toda uma equipe, né, que se relaciona em prol sempre buscando a melhor captação para que o processo de doação-transplante funcione de forma eficiente no país. Então, assim, tanto na parte profissional, quanto na parte, vamos dizer assim, em termos de pesquisa, na parte acadêmica, é interessante que você sempre tenha o apoio de alguém da área da saúde para trabalhar. Um grupo de pesquisa que nós temos da área de economia dos transplantes, que depois eu vou falar em outra pergunta lá na frente, ele é interdisciplinar.
nós temos desde médicos, nefrologistas, economistas, enfim, para você conseguir entender, né? Você trabalha com o seu conhecimento e o pessoal da saúde vem com o conhecimento deles, que tem algumas coisas que são mais técnicas, que muitas vezes a gente não sabe, mas você precisa daquela visão daquele profissional. Então, é muito importante esse tipo de parceria, não só no contexto da economia dos transplantes, mas no estudo da economia da saúde como um todo, de forma geral. Muito Legal. bom. Nós estamos apresentando o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, aqui na UEM-FM também, no YouTube e no Facebook da rádio. Você entra lá, compartilha, escreve, faz seu comentário, faz sua pergunta, e é um programa de rádio com imagem. Aí você não precisa me ver, mas você pode conhecer a doutora Gisele Mendes de Carvalho, que participa conosco aqui, e também a nossa convidada de hoje, a doutora Cássia Kelly Favoreto. O nosso tema de hoje, economia dos transplantes de órgãos. Professora Cássia, a senhora falou aqui multidisciplinar, interdisciplinar, multiprofissional e que existem vários estudos acerca disso, várias pesquisas. Aí eu trago aqui para o nosso campo, para a universidade, para as pessoas entenderem. Aqui na UEM é desenvolvido algum tipo de programa, de projeto, ou mesmo uma disciplina quando se fala de economia dos transplantes de órgãos? Conta para a gente como é que isso funciona aqui. Bom, como você colocou no começo, eu faço parte do Departamento de Economia e sou docente no Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, né, o PCE. Tanto no nível da graduação quanto da pós-graduação, eu tenho trabalhado, né, a parte de Economia da Saúde e de forma mais específica, essa situação referente à economia dos transplantes de órgãos. Então, assim, desde a orientação da iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, até mesmo tese de doutorado, né, eu tenho feito esse trabalho com os alunos, interagindo graduação e pós-graduação. De forma específica, uma disciplina sobre economia dos transplantes, por enquanto ainda eu não trabalho, mas eu trabalho a disciplina de economia da saúde, ela está na grade do PCE, e dentro dessa disciplina eu abordo a temática. O pessoal da saúde, né, vamos dizer, os cursos da área da saúde, eles trabalham também essa questão na UEM dos transplantes. O próprio HU, ele realiza transplantes de córnea, enfim, então, tem toda a comunidade acadêmica envolvida, não com essa ênfase da economia, mas diretamente com a ênfase da área da saúde. Mas nós temos já interagido, vamos dizer assim, trocado figurinhas com o pessoal da área da saúde na UEM, buscando aprimorar, né, o trabalho nessa temática. Professora Cássia, só uma curiosidade, a senhora trabalha a área da saúde, a economia da área da saúde, não especificamente o transplante na UEM. Qual a maior curiosidade dos nossos acadêmicos com relação a isso, ou qual a maior dificuldade que eles têm? Qual o maior mito que existe quando se fala em economia de saúde? Entendeu o setor saúde, as características do setor saúde. Muitas vezes, por exemplo, os alunos, eles têm um tabu referente a câncer. Quando eu vou trabalhar com eles, assim, alguma dissertação, alguma tese, propondo o tema, né, economia do câncer, específico, seja para adulto, infantil, alguma coisa assim, o aluno, ele chega, mas o que eu vou ter que estudar? Eu tive algum parente que teve, né, a doença, alguma coisa nesse sentido. Então, é aquele impacto de trabalhar os aspectos do setor saúde de fato, sabe? Trazer o conhecimento econômico do setor saúde. Mas depois que você começa a pesquisar, a desenvolver, você verifica que, assim, você não vai com uma ênfase tão grande, né, dentro do setor, você precisa entender, mas você não entra totalmente nos aspectos como o pessoal trabalha. Então, você vai aprendendo e vai melhorando, assim, principalmente a parte da gestão, né? Verdade. Professora, em relação aos transplantes, como é uma curiosidade que as pessoas têm essa demanda, né, oferta e procura de transplantes de órgãos no Paraná, especificamente em Maringá? Tá. É importante destacar o seguinte, de acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, que é referência em termos de dados, juntamente com o Ministério da Saúde, em nível do SUS, o Brasil, ele é referência mundial na área de transplantes, tá? O Brasil, transplantes renais e transplantes hepáticos, o Brasil, ele é classificado como o segundo maior transplantador, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Então, o SUS, ele custeia, ele financia mais de 95% de todos os procedimentos de transplantes realizados no país, que envolve desde a identificação do potencial doador, até mesmo a captação do órgão, a realização do procedimento e o pós-cirúrgico. Então, tudo isso é financiado pela rede pública. É um sistema que funciona, sim, ele é eficiente, claro,
com alguns pontos, né, de melhorias, mas funciona muito bem. Então, quando a gente fala, por exemplo, nessa participação, primeiro do Brasil, depois eu vou falar um pouquinho do Paraná e Maringá, Gisele e os telespectadores aí, nós temos que pensar em 2 pontos, na análise do que é o número absoluto e o que é a análise por milhão de população. Essa questão por milhão de população, por milhão de habitantes, é a questão de você relativizar os países, né, pelo número. Quando a gente pega o Brasil, extensão territorial, população, então é uma forma, vamos dizer assim, mais eficaz de você analisar os dados por milhão de população. Então, por exemplo, quando a gente analisa a questão de doações, se eu pensar no ranqueamento do Brasil em número absoluto, ele tem essa posição muito boa, vamos dizer assim, né, ele é o segundo maior. Agora, quando a gente analisa por milhão de população, ele cai no ranqueamento, por exemplo, comparado a um estudo de 50 países que a BTO divulgou, ele cai para a 32ª posição. Se eu pegar, por exemplo, o transplante renal, que é o que tem a maior demanda. Se eu pensar em doadores, ele cai para a 30ª posição. Então, assim, essa situação nos mostra que, no Brasil, quando eu penso na oferta e na demanda, existe um desequilíbrio muito grande, principalmente em termos regionais. Existe uma concentração de transplantes de órgãos, daí eu posso destacar o transplante renal, que é o que eu mais trabalho, que é realizado em maior número na região sul, principalmente Santa Catarina, e aí eu já destaco o Paraná, né, comparado à região norte e nordeste. Nós temos, assim, por exemplo, alguns dados aí, né, de número de transplantes realizados e de pacientes em fila de espera. Aí você tem que pensar o seguinte: como que a gente mensura o lado da oferta? A oferta, ela é mensurada pelo número de doadores efetivos, que você tem um potencial doador, quando você identifica a morte encefálica, então você tem um potencial doador, e aí você tem o doador efetivo, que é aquele que realmente a família, porque no Brasil a doação é consentida, autorizou, né? A partir desse doador efetivo, tem uma série de análises, de testes, enfim, a parte médica, para você realmente ter a realização do transplante. Então, é nesse ponto que você consegue captar a oferta. O lado da demanda é o número de paciente em lista de espera. E aí é que a situação do desequilíbrio se aprimora. Você tem um grande número de pessoas aguardando por um transplante, principalmente renal, e a oferta tem caído bastante, principalmente nesse período de pandemia, né? De se comparar 2019 para 2020, tem ocorrido uma redução. Então, assim, quando a gente fala do Paraná, de forma específica, quando a gente pensa, por exemplo, em número de potenciais doadores, falando alguns dados estatísticos aqui, rapidamente, o Paraná, ele se destaca perante outros estados, né? Em termos de números, assim, de potenciais doadores, em 2020, nós tivemos aí 1.161 doadores em valores absolutos, uma taxa de 101,5 por milhão de população. Efetivamente, desses potenciais doadores, 41,5 por milhão de população que se efetivou. E em termos de transplantes, nós tivemos aí, considerando os órgãos rim, fígado, pâncreas, coração e pulmão, que nós chamamos de órgãos sólidos, porque tem os tecidos, né, córneas, pele, essas coisas assim. Então, nós tivemos uma taxa de 62,6 por milhão de população. Uma taxa que ficou acima da média nacional, que foi em torno de 35, isso para 2020, por milhão de população, e é uma taxa que se aproxima, ela é, vamos dizer assim, relativamente alta, comparada a países como Espanha, Estados Unidos, que são referências, né, na área de transplantes. Então, você tem esse diferencial, um número de pacientes grande, muitas vezes aguardando por um transplante, e a oferta, né, efetiva sendo menor. É algo que o Ministério da Saúde ele tem buscado por meio de campanhas, incentivos, né, institucionais, para tentar minimizar essa diferença e tornar o sistema, o processo de doação mais eficaz e pensando aí na qualidade de vida da população brasileira. Legal, professora. Bom, existem muitos preconceitos e mitos em matéria de transplantes, né? As pessoas têm muito temor e tal, tem aquele tabu que a gente já falou sobre a morte, sobre a doença, sobre as enfermidades. E uma coisa que a senhora citou na resposta agora, a família tem que consentir, né? Muitas vezes as campanhas não são dirigidas ao doador, mas converse com a sua família, porque a Lei 9.434, o pessoal que tiver curiosidade, uma lei de transplante de órgãos bem moderna que o Brasil tem, diz expressamente que é só o familiar que vai consentir, não adianta nem a pessoa deixar algum termo de doação, porque
só com o consentimento familiar que vai ser permitida a doação. Então, conversa um pouco com a gente sobre esses preconceitos e mitos, professora Cássia, em matéria de transplantes. Tá. Só um detalhe, Gisele, da pergunta anterior, que foi falado sobre a questão de Maringá, né? Como que funciona o sistema de transplantes no Paraná e em outros estados? Então, a partir da portaria 2600 de 2009, que instituiu o regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplantes, cada estado tem o seu Sistema Nacional de Transplantes. Então, no Paraná, nós temos o Sistema Nacional de Transplantes, em que você tem a Central de Transplante, a SET, do Paraná, que coordena, né? E, associado à SET, nós temos o que é chamado de 4 organizações de procuras de órgãos, que são as macro-regionais, vamos dizer assim. Londrina, Curitiba, Cascavel e Maringá. E aí, quando você pega Maringá, você tem algumas informações, por exemplo, né, que eu não trouxe o dado estatístico, mas nós tivemos aí, por exemplo, em 2020, quando eu considero um total de transplantes realizados, né, nós tivemos aí, pegando rim e fígado, que foi o mais realizado, 32 transplantes realizados, sendo que o Hospital Maternidade Santa Rita e a Santa Casa realizou, excluindo o HU, que tem uma participação grande no número de transplantes de córneas. Então, assim, a nossa cidade, ela tem também, até se destacado na mídia, em termos de números de órgãos captados e transplantados, né, por meio desses hospitais. Agora, trazendo a questão do preconceito, né, quando você pergunta assim, existe preconceito? Considerando que a doação, ela é consentida, né, eu não vejo uma situação de preconceito, eu vejo uma situação de desinformação. As famílias, muitas vezes, que é a principal forma, né, de doação é você ter o consentimento familiar quando nós falamos em doador falecido. Doador vivo, né, ali tem a decisão, mas o doador falecido, que é aquele que o órgão provém, normalmente de pessoas que têm o diagnóstico de morte encefálica, é a família que vai autorizar. E nessa autorização, grande parte das não doações vem da própria recusa familiar. As famílias, muitas vezes, vamos dizer assim, o que envolve, né? Tem a questão da própria crença, da cultura dos familiares, da religião, o nível educacional, a desinformação sobre o que acontece realmente dentro do processo. Será que aquele ente querido que teve o diagnóstico de morte encefálica, será que ele está morto de fato? O que é essa morte encefálica? Às vezes as pessoas, elas não têm o conhecimento, ou naquele momento de dor, né, elas não aceitam, mas como assim? O cérebro não funciona, é irreversível, a função cerebral, mas o coração está batendo, o rim está funcionando. Então, nesse aspecto, sobre o conhecimento de fato do processo de doação, é que muitas vezes as famílias se recusam a doar o órgão. E aí a importância do profissional de saúde, do assistente social, do psicólogo, são as equipes que vão abordar essas famílias. E, então, assim, muitas vezes eu não vejo como um preconceito, e sim uma desinformação. Por isso a necessidade, né, nós temos... dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos, que nós chamamos de Setembro Verde. Então, o Ministério da Saúde realiza uma série de campanhas ao longo do ano, e principalmente nesse mês, no incentivo à doação, no sentido do esclarecimento, para que essa desinformação familiar, ela diminua, né, aquela questão sobre a dor que você tem no momento da abordagem também, realmente a família deu consentimento. Sobre a doação. Interessante, professora, porque países que são recordistas, como a senhora citou, Espanha, eles têm um sistema de consentimento que é presumido, né? Que era o primeiro que a lei adotou e que gerou todo esse estardalhaço que eu me lembro, né? Porque você tinha que colocar na carteirinha, não doador, e aí a pessoa também, não vou colocar, mas já era presumido doador quem não colocasse isso ali, né, na sua identidade. Nem se falava com a família, então. A pessoa já era um doador, né? Sim, mas hoje, assim, é interessante que a pessoa, ela exponha de alguma maneira, né? Claro, a gente brinca, seja via Facebook, WhatsApp, o que for, que a pessoa deixe realmente claro para o familiar qual é a vontade dela. Eu quero ser uma doadora. E aí, a partir disso, a família autoriza. Mas, assim, né, nesse campo, eu já conversei com algumas enfermeiras, alguns profissionais, né, que trabalham na área, que mesmo que o indivíduo ali, o potencial doador, aquele que teve a identificação de morte encefálica, ele mostre a vontade dele em vida, ainda assim a família, muitas vezes, ela restringe e ela fica sem autorizar.
né? Então, a doação é importante, né? Seja um doador, fale para os seus familiares, exponha a sua vontade. Eu sou doadora, eu já deixo claro para os meus familiares que eu quero, né? Um momento aí. Isso é muito importante. Verdade, professora. De forma geral, se nós pegarmos doador vivo, dependendo da situação de saúde, você pode salvar até 8 vidas, transplantando rim, pulmão, fígado. Então, isso é muito importante, isso é muito Nossa, com certeza. legal, né? Essa informação, né, para os nossos ouvintes, ela tem que chegar mesmo, porque é um desperdício, eu vejo assim, né, uma pena uma pessoa que pode, né, que sofreu, que teve uma morte encefálica derivada de um acidente, que está com os órgãos ainda bons, né, não doar. Então, fica aí a nossa dica. Mas o sistema do consentimento presumido, num país como o Brasil, ele poderia ser até perigoso, né, professora Cássia? Assim, simplesmente nem conversar com a família. Essa alteração legislativa foi importante também num país tão grande como é o Brasil. A Espanha é um país bem menor. Né, Marcelo? Marcelo tem uma pergunta aí. Até mesmo pelo mercado de órgãos, né? Exato, o tráfico e outros problemas. Tráfico, essas coisas assim. Muito bem, nós estamos apresentando Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania pela UEM-FM. O nosso tema de hoje, Economia dos Transplantes de Órgãos. Nós estamos ao vivo pela UEM-FM 106,9, lembrando que esse programa é reapresentado aqui na rádio às segundas-feiras, às 8 da noite, no nosso YouTube e no Facebook da rádio. Você também pode nos ver, você pode conhecer a professora Gisele e a professora Cássia nas imagens aí. Tá bom? Bom, nós estamos falando, então, como eu disse, economia dos transplantes de órgão. Professora, a senhora citou a questão da distribuição de órgãos, não sei se eu posso usar esse termo, mas como é feito o transplante nas regiões do Brasil. Eu fui atrás de um artigo, o artigo foi publicado pela Epidemiologia, Serviço de Saúde de Brasília. Esse artigo é de 2020, é recente, ele foi assinado pela Daiane Galato e toda uma equipe de colaboradores que fez a pesquisa, e diz o seguinte: 153 centros de transplantes foram identificados que apenas 11,8% deles estão nas regiões norte e centro-oeste do Brasil. As regiões sul e sudeste concentram o maior número de transplantes. Assim, o estudo também mostra que existe uma desigualdade muito grande regional quando se fala em transplantes de órgãos. Daí, eu pergunto para a senhora, nós temos o Setembro Verde, a senhora citou aqui dia 27, transplantes de órgãos, doação de órgãos. Existe um Ministério da Saúde. E por que existe tanta diferença? A nossa política de transplantes de órgão não consegue chegar no norte, noroeste, centro-oeste do Brasil? Por quê, professora? Conta um pouquinho para a gente disso, dessa política de saúde. Tá, assim, então nós temos em nível nacional o Sistema Nacional de Transplantes, via SUS, né, que é o órgão responsável por toda a parte da organização, fiscalização e controle. Depois nós temos, né, os sistemas nacionais de transplantes estaduais e aí as centrais que coordenam, enfim. É importante destacar tanto os pontos positivos, Marcelo, quanto pontos negativos, para verificar o que é essa desigualdade na distribuição geográfica. Primeiro, nós temos que considerar a extensão territorial do Brasil, né, as desigualdades que nós temos de econômicas, enfim, mas assim, quando a gente fala do Sistema Nacional de Transplantes, ele é um sistema que ele é bem consolidado, ele é regulado, ele é um programa que, vamos dizer assim, tem melhorado progressivamente, mas nós enfrentamos algumas dificuldades. Essas dificuldades, elas estão relacionadas ao quê? Aí o que dá essas disparidades geográficas, vamos dizer assim. Primeiro, a questão da insuficiência nas doações, né? Então, você tem um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Segundo, recusa familiar, que isso varia muito de região para região. As próprias limitações financeiras na distribuição de recursos entre os estados, tá? As baixas notificações de mortes encefálicas, que nós temos de um estado para outro. Então, quando você considera os problemas, vamos dizer assim, para explicar essas desigualdades regionais, e até na tese de doutorado da minha aluna, quer dizer, ex-aluna, né, da Paloma, ela defendeu esse ano no PCE, nós analisamos uma parte da tese, um dos artigos exatamente isso, utilizando uma técnica de análise espacial, em que nós conseguimos levantar que, assim, essas diferenças, por exemplo, a própria infraestrutura hospitalar é algo que explica, né, a região sul e sudeste, ela tem uma infraestrutura hospitalar melhor do que a norte e nordeste, a questão da captação das equipes, o número de profissionais que participam dessas equipes, as ações, os incentivos institucionais e financeiros,
A insuficiência, por exemplo, de UTIs dentro de cada estado, de cada município, né? Então, assim, a própria dificuldade de logística, porque o órgão, ele tem um tempo de conservação. Então, você tem toda uma logística, muitas vezes você tem a identificação de morte encefálica de um paciente no Rio Grande do Sul, e o transplantado, ele está lá no Amazonas. Então, você tem essa extensão que, né, que dificulta. Outros fatores também que nós temos relacionados é a própria questão educacional, densidade populacional. Então, tem uma série de fatores socioeconômicos, demográficos, que também contribuem para que haja essa concentração de centros de transplantes mais na região sul e sudeste, do que na região norte e nordeste, que são as disparidades regionais que nós temos no setor saúde. O SUS, ele tem essa disparidade. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tenho, vou citar Pernambuco, né, o estado de Pernambuco, eu tenho a infraestrutura hospitalar, mas falta um respirador para manter o paciente na UTI, né, ele teve identificação de morte encefálica e falta um respirador, ou ventilador de emergência, que nós chamamos. Então, você tem a infraestrutura, você tem a cama, você tem o profissional, mas você não tem o insumo, que é o equipamento. Então, essas diferenças também contribuem. Então, são uma série de fatores que explicam essas diferenças geográficas, que o trabalho e outros artigos também aí mostram sobre as desigualdades e disparidades geográficas no contexto. Mas o que é importante deixar claro, assim, o Sistema Nacional de Transplantes, ele funciona muito bem no Brasil. Bom, é um dos maiores. Isso, eu acho que é válido destacar isso, porque quando a gente fala em SUS, né, às vezes a população tem uma visão, talvez, um pouco negativa, né, e desde o tratamento oncológico, o sistema de transplantes, o SUS funciona, e melhor, muitas vezes, do que, uma opinião minha, do que o sistema privado, porque é público, né, o paciente familiar, ele tem todo o acompanhamento. Então, assim, eu acho que a gente tem que valorizar isso, enquanto população, né. Verdade, professora. A senhora citou pacientes oncológicos, renais. Para quais órgãos há mais procura de transplantes no Brasil, professora Cássia? Transplante renal e transplante de fígado. Mais de 70% aproximadamente da demanda que existe é por transplante renal. E aí você divide, né, o transplante doador vivo e doador falecido, que a maior parte dos transplantes que ocorre é do doador falecido. Muito bom. Eu vou trazer aqui para a universidade, de novo. Vou conversar aqui no nosso campo acadêmico. A senhora citou, por exemplo, a Paloma, que fez uma tese trabalhando essa questão. A senhora, Isso. como pesquisadora e orientadora, tem orientandos de mestrado e de doutorado que se interessam por trabalhos de conclusão em economia de transplantes de órgãos, professora Cássia? Sim, tem alguns alunos já participando, né? Então, eu gostaria de voltar um pouquinho. Essa temática, eu comecei trabalhar nessa área com o professor Giacomo Balbinotto Neto, da Federal do Rio Grande do Sul. Foi ele que me apresentou, então tive o prazer de conhecer a área de economia da saúde, principalmente de transplantes, com ele, na minha tese de doutorado. Então, foi a partir dali, né, estudando a economia dos transplantes renais, questão de incentivos e eficiência, que eu venho trabalhando. E depois, com o meu ingresso no PCE, em 2015, como eu falei lá no início, né, lá na graduação eu já comecei a orientação de iniciação científica e TCC, e os alunos estão considerando aí o período de 4 anos da tese, né, a Paloma defendeu, com uma ênfase maior também em transplantes renais, mas trabalhando a questão da disparidade, a questão da taxa de doação, e eu tenho uma outra tese que eu estou orientando, que é do aluno José Rodrigo Gobi, também na análise de eficiência. Então, nós temos trabalhado, não são muitos alunos ainda, mas alguns já estão se interessando cada vez mais, porque é um tema diferente, é um tema novo. Às vezes, a gente tem uma restrição referente à base de dados, né, que a gente depende do Sistema Único de Saúde, a gente depende de dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. E qual é a dificuldade de dados? Em nível municipal ou micro-regional. Então, a gente trabalha numa esfera mais estadual. Isso tem melhorado muito. Então, como na economia a gente, né, trabalhando na parte de métodos quantitativos, econométricos, a gente usa muito os dados e é por meio deles que a gente consegue mostrar qual é a realidade, aplicando, né, a teoria econômica, os alunos têm demandado mais e aceitado mais, e isso é muito interessante. Mas é aquele passinho, né, você vai, a cada degrau você vai convencendo o aluno, conquistando o aluno a se interessar pelo tema e desenvolvendo algo tão importante que é esse contexto aí da economia dos transplantes de órgãos.
Professora Cássia, sobre esse tema da economia dos transplantes de órgãos, existem autores de referência, cursos? Como a gente pode conhecer mais sobre essa temática? Foi aquilo que eu citei lá no início, né? Trabalhar na área de economia da saúde sem parceria, sozinho não dá, né? Então, eu posso citar, por exemplo, o professor Walter Duro Garcia, que é um expoente na área médico-nefrologista da Santa Casa, lá do Rio Grande do Sul. Ele foi já presidente da ABTO, então ele, assim, é um grande pesquisador, faz parte do grupo de pesquisa que eu também estou, né? Ele fez parte da minha banca, mas, assim, é um pesquisador de renome nacional e internacional. Professor Alexandre Marinho, do IPEA, professor Giacomo, professor Everton, da UNB, professor Ajácio Brandão, que é um médico e trabalha a parte de transplante de fígado, professor Paulo Jacinto, da Federal do Paraná, enfim, uma série de pesquisadores, outros que talvez eu não cito o nome aqui, mas que já vem trabalhando com isso. Em Minas Gerais, o pessoal também trabalha bastante. Pesquisadores de renome nacional e internacionalmente, que, vamos dizer assim, nós somos uma cúpula trabalhando na parte de transplantes renais e, de forma geral, transplantes de órgãos. E também é importante, assim, né, nós temos vários congressos, a própria ABTO divulga congressos nacionais e internacionais na área de transplantes e na área de economia. A ANPEC, que é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Economia, tem nível nacional e nível regional, que nós já temos visto, assim, a publicação de mais estudos nessa área aí de transplantes. Muito legal. A ABTO, então, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, né? Para o ouvinte que quiser conhecer. Podemos colocar como a referência em termos de informações. Eles têm boletins que eles divulgam trimestralmente e anualmente sobre a dimensão, né, a distribuição dos órgãos. Então, ali eles fazem uma análise de todos os órgãos, desde o transplante de rim até a parte de tecidos, e explicam, buscam também mostrar, assim, dados do que melhora, do que piora. Então, é uma fonte bem interessante de referência para quem tem interesse em começar a pesquisar sobre isso. Ok? Bom, a gente está conversando com a professora Cássia, que é referência, né, aqui na UEM, sobre a economia dos transplantes de órgãos, e muita gente deve estar se sentindo, assim, estimulada a doar órgãos. Professora, como se tornar, então, um doador de órgãos no Brasil? Muito simples, né? Como a doação ela é consentida, basta você avisar o seu familiar da sua intenção, do seu desejo, seja por qualquer mecanismo, meio de informação, né? Um bilhetinho, desde um bilhetinho até uma mensagem no Face, e-mail, WhatsApp, enfim. Qualquer meio de comunicação é válido, para deixar claro, né? E é importante, assim, destacar a questão da medula óssea, né? Para você ser um de medula óssea, você tem que fazer um cadastro no hemocentro mais próximo ali da sua região, que é o diferencial que nós temos referente às doações. Mas assim, é a comunicação, né? A importância da comunicação, expressar o seu desejo, a sua vontade de ser um doador. Incentivo fortemente a todos, né, que sejam doadores, porque isso é muito importante. E assim, os transplantes de órgãos, essa desigualdade que a gente tem entre a oferta e a demanda gera um ônus muito grande para a sociedade como um todo e para o governo também, né? Porque você está falando de capital humano, você está falando de qualidade de vida. Então, quando você tem um paciente que ele tem um problema renal, que ele depende de uma hemodiálise, você tem toda uma estrutura ali que é ofertada para esse indivíduo, mas esse indivíduo ele não vai estar mais no mercado de trabalho, ele vai gerar custos, sejam custos diretos e indiretos, né? O capital humano, como que ele vai contribuir quando a gente pensa nesse sentido? Então, é importante que nós tenhamos aí a questão da doação e como isso impacta diretamente a economia e a sociedade como um todo. Uma coisa que eu queria comentar, professora, sobre a gente falou sobre desinformação e a gente não saber que um paciente em morte encefálica pode ser mantido com seus órgãos em funcionamento, a questão do respirador. Então, tem realmente essa crença, né? Mas ele está vivo, né? Quando, na verdade, ele já teve declarada a sua morte encefálica pela lei e pode ser um doador, né? Então, ali simplesmente está se aguardando para os órgãos ficarem bons para transplante, autorização familiar que não só a gente conversando com a família, mas a família entendendo também a importância dos transplantes e do respeito à vontade das pessoas, para que a nossa sociedade possa ser mais justa, mais solidária também nesse aspecto. Agradeço muito mesmo a sua participação falando dessa temática tão importante no dia de hoje, professora Cássia.
Oi. Não encerra ainda não. É que a Gisele fica puxando meu paletó aqui. Ela é brava, ela fica puxando meu paletó. Libera a professora Cássia, libera, calma. Mas o tema está muito legal, a gente vai ter que fazer uma parte 2, né? Tem questão de obesidade, olha que legal para a gente falar disso também. Com né? certeza. Sim. Eu tinha só uma questão para a gente encerrar, então, para liberar a senhora e a sua agenda aí. Por exemplo, os seus alunos, os seus acadêmicos que vão terminar o mestrado, o doutorado, vão pesquisar nessa área. Como é que eles e a sua equipe têm acesso às informações sobre transplantes? Isso é fácil, isso é divulgado? Por exemplo, acesso a transplantados, acesso a órgãos que estão à disposição. Como é que, para fazer uma pesquisa, um estudo sobre isso, a academia tem acesso a isso? Tá, tem duas formas, né? O que nós chamamos daí da pesquisa primária e a partir de dados secundários. A partir de dados secundários, nós temos, pelo DataSUS, a informação da divulgação do número de transplantes que são realizados por estado e até mesmo em nível mais macro, micro regional, vamos dizer assim, né? Então, você entra pelo Ministério da Saúde, pesquisa DataSUS e nós vamos ter lá cada procedimento, um código para cada transplante e aí, de acordo com a pesquisa, você consegue ter acesso de forma gratuita, né, a esses dados. Outra fonte de dados é pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, mas os dados da ABTO é em nível estadual. Mas também, quando você envolve uma pesquisa primária, o que é necessário, né? Você faz um projeto, você submete ao Comitê de Ética da universidade, entra em contato com as centrais de transplantes, entra em contato com o Ministério da Saúde, submete o projeto de pesquisa, você, com a autorização desses órgãos, você pode desenvolver. Então, no PCE, até o momento, eu tenho trabalhado mais com dados secundários, com os alunos, né, mas existe toda uma intenção de trabalhar, principalmente a questão de incentivos, para tentar captar essa questão da incerteza que existe, né, dessa assimetria de informação no setor, por meio de dados primários, elaboração de questionário. Então, você tem que seguir todo o trâmite da pesquisa, né, via projeto, via comitê de ética, para ter acesso a esses profissionais e conseguir esses dados. Por exemplo, dados, assim, sobre Maringá, eu quero fazer um levantamento de dados lá no HU, vamos supor que eu vou fazer um estudo sobre córneas, né? Então, eu tenho que ter toda uma autorização do comitê de ética para conseguir ter acesso a esses dados. Mas a própria Secretaria Estadual de Transplantes também divulga. Então, você pode trabalhar com dados primários, por meio da autorização, comitê de ética, enfim, todo o trâmite dentro da pesquisa, e por meio de dados secundários, que foi o que eu destaquei. Excelente. Muito bom. Nós temos que encerrar, tenho que agradecer a professora Cássia e a professora Gisele, mas para encerrar, um dado interessante que é novo, surgiu ontem, a britânica QS in Latin America University Rankings 2022, uma das consultorias mais respeitadas no mundo acadêmico, avaliou 418 universidades públicas e privadas de toda a América Latina. E daí, quais são os dados? Bem, os dados são os seguintes. Na América Latina, das 418 avaliadas, a UEM está no top 100. É a universidade de número 96. No Brasil, a Universidade Estadual de Maringá é a 6ª melhor universidade estadual. Senhoras e senhores, aumentem o volume do seu rádio, porque a UEM é a primeira universidade estadual do Paraná. Graças a quem? A pessoas como a professora Gisele, a professora Cássia, que são pesquisadoras, que são docentes, que fazem ensino, que fazem pesquisa e fazem extensão com excelência. A Universidade Estadual de Maringá é, sim, para mim, é para você e é para todos. Então, sejam bem-vindos a uma das melhores universidades da América Latina. Detalhe, a partir do dia 1º, vestibular da UEM com inscrições abertas e o PAS também. Que tal você fazer parte dessa família Universidade Estadual de Maringá? Com certeza, a UEM vai para sempre fazer parte da sua vida. Professora doutora Cássia Kelly Favoreto, docente do Departamento de Economia da UEM, pesquisadora. Que bom conversar com a senhora, essa troca de informação, de experiência, esclarecedor o nosso programa. Uma honra tê-la aqui. Eu vou cortar a vez da Gisele, mas eu já vou convidá-la para uma próxima etapa, tá bom? Obrigado, Cássia. Obrigada, Marcelo, fico à disposição. A temática economia da saúde tem muitos aspectos para nós trabalharmos. Estou à disposição. Quando quiserem, eu já faço um autoconvite já para participar do programa. Convidadíssima. Excelente. Muito obrigada. Professora doutora Gisele Mendes de Carvalho, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, idealizadora e coordenadora desse programa e desse projeto. Muito obrigado mais uma vez. Bom final de semana. E, pauta espetacular. Parabéns. Programa 17.
Segunda Muito temporada. legal, Marcelo. É verdade. A nossa segunda temporada está em grande estilo, né, com os professores que a gente está trazendo. Nosso projeto é um projeto de extensão, você citou aí a pesquisa, o ensino e a extensão. Nosso projeto já tem mais de 6 meses no ar, trazendo os nossos professores, acadêmicos, convidados externos para falar sobre as ciências sociais aplicadas, e esse tema da economia da saúde é muito legal. Gostaria de agradecer a professora Cássia Kelly, do Departamento de Economia, que falou sobre a economia dos transplantes de órgãos e que conscientizou certamente as pessoas a respeito da importância de se conversar com os familiares, se tornar um doador de órgãos no Brasil. Muito obrigada, professora. Já está convidada para outros temas de economia da saúde também. Obrigada. Obrigada, Gisele. E parabéns à nossa universidade, né? Orgulho de fazer parte da UEM. Que bom, muito bom. Obrigada. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, a UEM ouvindo a população no seu dia a dia, vai ficando por aqui. Nós estaremos de volta ao vivo na rádio UEM FM 106,9, YouTube e Facebook também na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã. Este programa vai ser reapresentado na segunda-feira, às 8 da noite. Você nos acompanha nas redes sociais. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, eu estou no estúdio 2. Quem me vê está vendo aqui o estúdio da UEM FM. No estúdio 1 tem o Everton Vieira. Nas redes sociais, transmissão e logística, a nossa acadêmica de Direito aqui da UEM, a Mislaine Souza. Na UEM TV, o Ronaldo Vanzo. A divulgação institucional é do André Scarati e da Camila Cantoia. Na Secretaria da Assessoria de Comunicação tem a Lúcia Bianchi e o nosso assessor de comunicação é o Elias Gomes de Paula. Não se esqueça que nós estamos em pandemia, precisamos continuar com o distanciamento, mínimo que seja, higienização das mãos, álcool gel nos departamentos da UEM. A gente usa o álcool gel, nós temos aqui, e também a nossa máscara. Olha aqui, ó. Essa é a máscara da Universidade Estadual de Maringá, uma delas. Tá? O UEM faz parte da sua vida, não se esqueça da sua máscara. E para finalizar, eu sempre deixo uma música. Para finalizar hoje, eu queria trazer uma canção do grupo Azimuth. É uma banda brasileira de diversas influências, carioca, formada no Rio de Janeiro em 1973. 3 músicos bastante conhecidos no mundo da música. Eles apareceram nos anos 70, o José Ramalho Bertrame, o Alex Malheiros e o Ivan Conte. Para fechar, Azimuth, na linha do horizonte. Grande abraço, muito obrigado, bom final de semana, tchau pessoal, cuidem-se bem, tchau, professora Cássia, obrigado Gisele, valeu demais, obrigado.